Vamos para a reforma tributária de novo, por favor. Uma das formas de que a gente possa não querer a reforma tributária é se mudarmos o nome, colocamos lei da neotributação. Tudo que é neo, o progressismo coloca como que está ruim, então isso vira um bicho de 7 cabeças. Sim. Vocês mencionaram que não tiveram tempo, ficou muito claro que não dava para ler 142 páginas em tão pouco tempo. E aí eu trago o teu estado, Santa Catarina. Defendo muito a forma de administração de Santa Catarina e é uma maneira de mostrar que Laffer estava certo quando mencionava que se você diminui a carga tributária, aumenta a arrecadação. E consegue indicadores socioeconômicos muito bons. Santa Catarina tem hoje um dos menores índices de desemprego, se não é o menor. Menos 3,9, uma coisa assim, se não lembro mal, de todos os estados da federação. Espera um pouquinho, 3,9 é quase pleno emprego. Pleno emprego. É pleno emprego. É pleno emprego, exatamente. Até 4 por aí já é. Um dos melhores IDHs. Sim. E quase que só para enriquecer sua observação. Perfeito. E aí quando você observa isso, e tem inclusive ICMS que é distribuído com benefícios em função do IDH da região em que a empresa queira se constituir. E sou empresário e temos muitas empresas nessa região, precisamente pela carga tributária. Por que não levar esse exemplo para mostrar que não precisa aumentar a carga tributária para aumentar a arrecadação se você tira o peso do empresário que aporta nessa nova reforma tributária? Ô Segré, a tua pergunta para mim é natural, é óbvia, mas é uma questão muito mais de um governo perdulário, de um governo gastador, de um governo responsável, de um governo que quer distribuir cesta básica para todo mundo, quer destruir a economia, quer destruir emprego, quer colocar o povo para comer na mão dele, para ele se perpetuar no poder, um modus operandi. Você tá você é argentino, está morando aqui conosco, nos honrando com a tua, né, com o teu brilhantismo, com o teu profissionalismo. Você viu lá o que os Kirchner fizeram lá. Você tá, enfim, o comunismo, o socialismo, o progressismo, escolhe o nome que você quiser, é tudo a mesma porcaria. E sabe por quê? Machado, Piotto, Segré, Capês, Deise. Sabe por que Santa Catarina é esse estado maravilhoso? Ele nunca foi governado pelo PT. Nunca foi governado por PSB, nunca foi governado por PDT, nunca foi governado por PSOL, o povo lá tem juízo. E aí eu falo outra coisa. O nosso povo catarinense é um dos mais melhor educados no Brasil. Ele tem alto nível cultural, educacional. Então nós temos índice de desenvolvimento humano elevado, segurança pública elevada, bons governantes, temos lá os que vacilam, né, como em qualquer lugar, mas menos do que em outras regiões. Então você veja que quando você desenvolve o cidadão, quando você dá educação para o cidadão, quando você dá emprego, oportunidade para o cidadão, naturalmente você entra num círculo virtuoso de melhores governantes, de melhores empresas, de atrair e tal. E uma outra coisa que eu te pergunto, Segré, quem te falou que guerra fiscal é algo ruim? Não, bom, está demonstrado que não. Claro. Guerra fiscal é ruim? Vou falar da minha região de Itajaí. Qual é a vocação da cidade de Itajaí, em Santa Catarina? Porto, logística, trade, importação, exportação, porque é um porto. Então a prefeitura lá, junto com o governo do estado, fizeram uma série de modificações e reduções de alíquotas para atrair esse tipo de empresa. Então hoje a cidade é um dos maiores PIBs do estado, o município de Itajaí. Agora não, que o porto lá está com problema, mas tudo bem. E virou um negócio fantástico para Itajaí. O que Florianópolis fez? Virou um polo de tecnologia, reduziu alíquotas, fez o acordo, atraiu todas as empresas de tecnologia. Então, guerra fiscal é ruim aonde? É ruim para quem quer competição. É ruim porque eles querem botar todo mundo debaixo da mesma régua, e isso eu sou totalmente contrário. E temos buscado dentro, junto com o Eduardo Braga, que é o nosso relator, que tem pelo menos falado algo que me agrada muito. Ele falou, olha, nós vamos pegar a PEC 45, a PEC 46 do Oriovisto, lá de Curitiba, do Paraná, vamos pegar a PEC 110 e vamos mesclar isso daí para sair um suco bom. E está ouvindo, está tendo audiência pública lá na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Então eu tenho esperança de que o que foi feito de forma assodada, atropelada, sem leitura, com emenda,
Na Câmara, espero não estar sendo inocente ou juvenil ou extremamente otimista, mas espero que o Senado tenha essa responsabilidade, porque realmente vai mudar. Só aproveitando, e com relação a essas isenções, esses benefícios, fruto da ação de lobbies na Câmara, momentos antes da aprovação do segundo turno da reforma, que vão encarecer e aumentar a alíquota do IVA. O Senado, aproveitando a pergunta do secretário, está vendo isso? Olha, com certeza, e esses lobbies continuam agora no Senado, viu? Ali foi a primeira parte. Certo. Agora, vejam, eu não sei, né? Veja, nós temos, se juntarmos, né, Piotr, se juntarmos todos os impostos municipais, estaduais, federais, chega a quase 30, não é isso, Machado? Quase 30 impostos em todas as esferas governamentais do Brasil. Que conversa é essa eu não sei se a gente tem escrito aqui, burro, sei lá. Que conversa é essa de redução tributária, reforma tributária, de 5 tributos que viram 3, que pode ser 4 ou 5 com imposto à maldade, com imposto seletivo? Não é reforma tributária, coisa de pegaram um nome bonitinho. No início era um. Era um, aí virou IVA dual. Não sei nem se existe isso em outro lugar do mundo. É IVA. Aqui somos muito criativos. Aqui nós somos a jabuticaba brasileira. Então, essas são minhas críticas. Se você me permite uma pergunta complementar. Você sabe que a reforma tributária brasileira tem uma característica única no mundo. É uma reforma que não determinará até 2026 a alíquota do imposto. Sim. Então você fala, peraí, seria mais ou menos como entro no táxi e eu não tenho a mínima ideia de quanto eu vou pagar quando eu descer. Segre, eu fiz menção disso hoje no Prós e Contras, porque 513 deputados ficaram, e aí eu discordei de uma frase do senador Rodrigo Pacheco, que o assunto, esse é um argumento que todo mundo quer fazer esse negócio passar a goela abaixo, porque está se discutindo isso há tanto tempo. A única coisa que está pacificada nesse país é que as pessoas desejam uma reforma tributária, porque, como dizia o ministro Paulo Guedes, é um manicômio. Pagar imposto aqui, eu já contei isso no ar algumas vezes aqui, uma vez um agente da Receita me falou assim, olha, eu entendo essa lei desse jeito. Se você for a Brasília, pergunta para um outro agente da Receita Federal de lá, ele vai dar outra explicação. Absoluto. Eu falei, não é possível. Ele falou, não, faz essa, depois você me conta. Bom, por acaso, 3 semanas depois eu fui a Brasília e tive a oportunidade de falar com a Receita. Ele me deu uma explicação diferente. Aí eu contei para ele. Falei, imagina um empresário. Ele falou, vai tomar uma multa. É simples assim. Quer dizer, o empresário só esperava o dia para tomar uma multa, que ele ia ser multado, não porque não pagou, porque ele interpretou a lei de uma maneira, às vezes até orientado pela Receita, só que vai um outro fiscal. Não, o entendimento não é esse. Mas se 513 deputados, numa votação longa, né? Tô falando do tempo ali. Todo o processo. E que todo mundo acha que está enormemente discutida, não chegaram qual vai ser a alíquota, como é que eu vou dizer sim? Como é que você vai ter apoio? Porque o avanço da reforma da Previdência, no primeiro governo Bolsonaro, sem distribuição de emendas, convenhamos, era o primeiro ano que o Bolsonaro dizia que ia ser a nova política, né, para usar a expressão do ex-presidente. Ali se sabia exatamente quanto que cada setor contribuiria com a reforma da Previdência. Neste caso, está cada vez pior. O que nós queremos fazer, Piotr, são gatilhos para que não se surpreenda. E eu faço até aqui uma provocação para vocês. Vocês sabem, Deise, você sabe o que é o quinto dos infernos, a expressão, não sabe? Sim. Porque o Brasil recolhia 20% para a coroa portuguesa, se revoltaram e gritaram independência ou morte, nós estamos independentes hoje. Nós estamos falando já, alguns que nos visitam lá, falam de 30% a 40%. Meu Deus. Então é o quê? É o quinto, não? É o... o que é dos infernos? Eu não sei. Então, e agora o povo vai destituir quem? Então a nossa responsabilidade no Senado é muito grande sobre não deixar que, por um pretexto de reforma tributária, se aumente 1 centavo no lombo do cidadão brasileiro, que já é o povo que mais paga imposto no mundo. Mas convenhamos. Não seria mais fácil dizer, ok, hoje quanto é a arrecadação? Eu não sei se você, Machado, tem o valor da arrecadação, trilhões, em função das alíquotas diferenciadas. Claro, tem a arrecadação de cada estado, que nenhum estado quer tirar essa possibilidade e essa prerrogativa. A autonomia das prefeituras através do ISS, o estado ICMS, tudo, e o federal arrecada X. Não daria para dizer, ok, se a gente tem que arrecadar esse X, em função desse IVA, deveria ser tal. E aí já definir.
Porque, em definitiva, daqui a 2026, vai ter outros deputados, provavelmente. Vai ter talvez outro presidente. Leva 10 anos para entrar. E aí você fala, peraí, 8 anos. O final vai ser em 2033, a definitiva. Foi de propósito para ninguém lembrar quem fez a reforma. Pode até ser, mas... Ou para ser alterado até lá. Seria mais ou menos a mesma coisa que você falar, eu preciso de aumento. E aí o teu chefe fala, por quê? Você está produzindo mais? Aí você responde, não, estou gastando muito. E essa é a mesma questão que está sendo hoje colocada numa reforma. Até porque não tem reforma administrativa que preceda a reforma tributária. Pelo amor de Deus, é outro tema importantíssimo. Primeiro nós temos que fazer uma reforma administrativa para saber o custo da máquina pública, para depois ver quanto vai arrecadar, para reduzir, até ampliar bases, não sei o quê. Mas não, mas jabuticaba brasileira. Aí está, e vou defender não somente o teu estado, sino a tua cidade. Ok. Conheço bem de Itajaí. Quando você vai como empresário na cidade, o primeiro que te pergunta é o que você precisa. E aí você vê que as questões administrativas não estão para atrapalhar, estão para facilitar. Então, quanto demora para fazer um registro nos bombeiros? Santa Catarina e Itajaí é um tempo menor. E não é porque você conhece alguém, porque tem a vontade de levar empresas que geram emprego e que dão recursos para o estado e para a cidade. Por que isso não pode ser feito? Segre, são perguntas que a gente talvez leve para o túmulo. Acho que o Segre está falando, nós temos um modelo de como fazer dar certo e por que não estamos replicando. Sim.